Meu sonho sempre foi trabalhar onde eu quisesse, com quem eu quisesse e se eu quisesse. Durante 9 anos da minha vida, me dediquei à carreira de engenharia. Até que surgiu a oportunidade de empreender, trabalhei duro e finalmente alcancei minha liberdade financeira. Hoje, eu ajudo outras pessoas a alcançarem esse mesmo sonho. Então, se você, assim como eu, sonha em empreender, viajar o mundo, ter mais qualidade de vida e alcançar a liberdade financeira, você está no lugar certo. Eu sou o Felipe Caon e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, galera, eu vou tocar pau aqui, sem enrolação, vou dividir esse conteúdo em alguns pontos aqui, tá? Tem alguns que nunca operaram e tal, não conhecem muito o mercado, então eu vou fazer uma introdução, tá? Só rapidinho, depois eu entro na parte operacional, e aí a gente abre o Profit, faz vários exemplos ali, depois eu entro na parte de gerenciamento de risco, na parte emocional, e no final tem uma boa surpresa para todos vocês. E aí no final a gente abre para trocar ideia, hein? Perguntar. Então assim, o que eu peço para vocês? Anota, né, tudo que vocês estão vendo aí, vai, tive dúvida tal ponto, tal. E aí no final fico só tirando dúvidas. Senão, se eu for parar aqui para tirar dúvidas, talvez a gente vai, né, muito além. Então, vou tocar a ficha aqui, tá? Bom, eu sei que muita gente aí já me conhece, a minha história, aí não vou enrolar muito nisso, mas sou engenheiro de formação, né? Tem vídeos meus falando disso e tal. Eu trabalhava com engenharia mecânica, com engenharia naval em Singapura, cheguei a morar na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Conheci um monte de lugares assim. E eu gosto sempre de trazer, sempre que eu falo de alguma coisa, eu gosto de trazer isso aqui porque mudou minha vida, tá? Esse cara aí chamado Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, o Negócio do Século XXI, vários livros de educação financeira. Então, galera, esse livro ele fala da diferença entre empregados e autônomos, donos de grandes empresas e investidores, basicamente, né? Onde 90% das pessoas estão do lado esquerdo, enquanto que o 10% do dinheiro está do lado esquerdo. E do lado direito, 10% das pessoas apenas com 90% do dinheiro. Por que isso? Por causa de uma palavra chamada alavancagem. Então, na vida, ou você alavanca as tuas horas, né? Tem ali funcionários trabalhando com você, enfim, cria uma equipe e tal, ou você alavanca o seu dinheiro. Então, aqui no mercado financeiro, a gente consegue ter essa possibilidade de alavancar o nosso dinheiro. Qual que é a diferença, né? Se alguém quiser tirar uma fotinha aí dessa coisa, dar um print. Basicamente é isso: segurança, aposentadoria, a galera que é empregado ali, né? E a galera que, dono de grandes negócios, construção de riqueza, gestão, alavancagem, né? A galera do lado direito pensa mais em liberdade, né? E no lado esquerdo, ele tem no canto embaixo ali falando de autônomo, né? Ele quer independência, mas ele não sabe delegar, ele tem pouca liderança. Então são características, né, que faz com que você seja, talvez aí, que você migre para um lado para o outro, tá? Bom, depois da engenharia eu trabalhei com vendas e marketing, né, trabalhei 9 anos com isso, trabalhei com grandes nomes dessa indústria, como Caio Carneiro, enfim, tive a possibilidade de viajar a vários lugares, sempre produzindo conteúdo voltado para vendas, marketing, empreendedorismo, acabei escrevendo livro, né, se eu tivesse dito não, e aí, né, veio. Hoje eu dedico, né, a minha vida aí a ser assessor de investimentos do BTG Pactual, operar na bolsa, a escola, né, Educaon, tem alguns infoprodutos digitais rodando aí e o meu livro, se eu tivesse dito não. Então, o que me fez assim crescer os olhos foi essa possibilidade, né, a possibilidade de alavancagem que o mercado financeiro traz, né. Então, se você pensar, em 2022 a gente fechou no gerenciamento de risco conservador uma média de 11,52% mensal, né. Pô, hoje você vai pensar em negócio, não sei se tem algum dono de negócio aí, se o cara for pensar em negócio para fazer 5, 6% de lucro no mês, o cara tá estourando de dar certo, entendeu? Então aqui é uma média conservadora ainda, né, no gerenciamento que a gente utiliza de R$ 4.000 por contrato, certo? Já essa média em 2023, a gente está nela 12,18%.
Já no agressivo, que seria R$ 1.200 por contrato, depois lá na parte de gerenciamento de risco eu vou entrar mais no detalhe, tá? A gente, né, fez uma média em 2022 de 38,39%, e esse ano estamos com uma média de 36,54%, tá? Então, galera, eu não vejo nenhuma outra possibilidade de você, em pouco tempo, mudar, né, multiplicar seu capital. Abril de 2022, operava 3 contratos. Abril de 2023, 70 contratos, né? Lógico, não foi só crescendo mês a mês, tá? Eu botei um pouco mais de grana, enfim, vou explicar para vocês um pouco da trajetória aí, mas basicamente você tem como fazer isso gradativamente. Para quem nunca operou, quais são as maneiras que a gente pode fazer dinheiro na bolsa de valores? Existe N maneiras aí, day trade, que são as operações que entram e saem no mesmo dia, swing trade, operações que levam mais tempo, position trade, operações que levam mais tempo baseado em preço, buy and hold, quando você investe em algum ativo pensando na análise fundamentalista dele, pensando comprar e segurar por mais tempo como investimento. Scalping é aquele que faz operações rápidas, né? Eu coloco até essa imagenzinha aí que o cara tem que ser acelerado para ser scalper. Quais mercados e ativos a gente pode operar? Vários. A gente pode operar ações brasileiras, ações internacionais, pode operar moedas, dólar, euro, pode operar commodities, né? Prata, ouro, pode operar índices, né? Índices brasileiros, índices internacionais. Eu opero índice brasileiro, tá? Mais operacional que a gente faz, dá para operar também dólar. Bom, e o que é o mercado futuro? Eu opero mercado futuro, né? Operações no mercado futuro de índice. Para resumir, simplificando, né? Operar contratos futuros é fazer previsões de valorização e desvalorização de ativos, com base no comportamento diário deste mercado e no cenário econômico daquele momento. Então, você pode operar vários ativos: boi gordo, milho, café arábica, índice, dólar, milho em dólar, índice Bovespa, mini índice Bovespa, juros DI, enfim, N possibilidades que você pode fazer. Hoje, com o avanço da tecnologia, né, tá tudo num gráfico, numa tela de computador. Eu não sei de vocês aí se alguém já foi na B3, lá em São Paulo. Lá tem um museu, mostra como os caras faziam antigamente, que era, né, aquele pregão ao vivo no telefone. Então, ver que a nossa profissão, de fato, ela vem evoluindo e hoje usa tecnologia, né, um gráfico numa tela, com um celular você consegue operar de qualquer lugar. Então, isso é muito legal. Quais as possibilidades, as habilidades que você precisa ter para ter sucesso nessa profissão? Primeira delas, operacional. Minha definição: operacional deve ser um conjunto de regras nas quais não dependam da sua interpretação, tá? Se depende da tua interpretação, já vira técnica, na minha opinião. Então, daí não é mais operacional. Gerenciamento de risco. Operacional, tá? Para mim, ele tem a parcela menor de importância nas habilidades, tá? Eu diria que 10% é o operacional. 20% é gerenciamento de risco. Entender o teu R, né, o teu risco, teu múltiplo de R, dimensionamento de posição, né? Isso tudo deve gerar uma expectativa alta, uma oportunidade alta e uma expectunidade alta. Esses conceitos, esses parâmetros, tem uma aula no meu YouTube de quase 2 horas lá explicando como você criar isso para um determinado operacional. Então, para mim, 20% das habilidades aqui é gerenciamento de risco. E para quem já opera aí, né, emocional é 70%, né? Então, para mim, qual que é a melhor maneira de você controlar o teu emocional aqui dentro? Você deve criar, estratégias para você utilizar o mínimo do teu emocional. Né? Hoje eu tive uma operação que ela durou ali quase 5 horas. Aí tinha um aluno novo na sala me perguntando: pô, Felipe, você é um monge? Eu falo: cara, não estou usando o meu emocional, eu estou usando só o racional. Não aconteceu nada que eu precise mudar, que eu precise proteger, que eu precise sair da operação, né? Então, isso que a gente tem que entender. Por que que a maioria das pessoas não dão certo no trading? Coloca aí no chat, galera, por favor, se você tem alguma opinião sobre isso. Tipo, por que que a maioria das pessoas não dá certo no trade? Eu tenho uma opinião e eu acredito que ela faz muito sentido aí. Ó, porque são iludidas, que é uma forma de virar milionário do dia para noite. Sem controle emocional, sem gerenciamento psicológico.
Eu acredito bastante, mas uma das parcelas maiores, na minha opinião, é isso aqui, ó. Existe N maneiras de você operar na bolsa. Isso aqui, eu não uso nenhuma delas, tá? Dessas 15 que estão aí na tela, 15 conceitos ou estilos operacionais, eu não uso nenhuma delas. Mas todas elas funcionam. Price action funcionam, tape reading funciona, análise de fluxo de ordem funciona, arbitragem, hedge, abordagem, análise fundamentalista funciona, trend, seguidor de tendência, né, trend follower. Existe várias maneiras que funcionam. O problema é que a maioria delas dependem da tua interpretação, depende da tua experiência, do tempo de tela, e é isso que faz com que a gente, às vezes, não consiga ter resultado. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Rompimento de pivô. Não sei quem já operou rompimento de pivô. Rompimento de pivô é um operacional simples. Fez um pivô, a hora que rompeu, você entra na confirmação e deu. Só que aonde está o pivô? Pô, será que isso aqui não é um pivô? Se isso aqui não é um pivô, isso aqui não é um pivô, aonde estão os pivôs? No começo, quando eu já operei rompimento de pivô, eu olhava lá, pô, fiz certo, entrei, pum, tomei stop. Daí ia perguntar pro professor lá, cara, ali não era um pivô. Então, concorda que isso depende da tua interpretação, depende, né, de você ter o olho clínico para saber onde tem um pivô. Outra operacional, Fibonacci. Fibonacci é lindo, é mágico, né? Não sei quem já operou aí Fibonacci, mas basicamente, cara, bate as coisas muito certinho. O problema é onde traçar o Fibonacci. Pô, eu fazia lá, traçava um Fibonacci, aí entrava numa retração e dava stop. Aí ia perguntar pro professor, tá, mas tu traçou... Daí ele me falava, tá, mas tu traçou errado. Aí não era um Fibonacci, não era daí até aí que tinha que traçar. Então, quando você tem operacionais que dependem da tua interpretação, isso faz com que você use muito teu emocional. Então, na minha opinião, como deve ser um operacional? Na minha opinião, ele deve ser, tá? Até coloco sempre essa criancinha aí, né? O próprio significado do nome já diz. O adjetivo de operacional, né, é relativo à operação. Tem que ser, né, que qualquer um pegue aquilo ali e consiga seguir um conjunto de regras. Ele serve para qualificar alguma coisa que está pronta para funcionar. Tem que ser simples, intuitivo, feito para até uma criança de 8 anos conseguir realizar. Então, sabendo disso, como que eu cheguei nesse operacional, tá? Eu não criei esse operacional, hoje as variações que eu tenho nele, eu criei, mas o operacional em si, eu não criei. Eu comprei vários cursos, mentorias, né, eu investi muita grana nisso, né, se eu vou completar 5 anos operando, eu sou dessa opinião que você tem duas maneiras de aprender algo, ou você aprende sozinho, quebrando a cabeça, ou você aprende com os erros dos outros. Então, sempre comprei várias coisas. Cheguei até um cara chamado Guilherme Augusto. Não sei se alguém já ouviu, conhece ele. Para mim, um melhor do planeta. E aí, cara, eu operava com ele na sala dele e eu não conseguia fazer igual. Eu não conseguia chegar nos resultados que ele chegava. Quando ele segurava a operação, eu não segurava. Quando não era para segurar, eu segurava, né? Daí tinha que fazer 4 operações no máximo, eu fazia a quinta, sexta, sétima, entrava em dia de fúria. Cara, eu não conseguia. E aí foi o que aconteceu, que eu chamo de sabedoria divina, né? O que aconteceu? Eu tento não misturar as coisas, mas faz parte da minha história. Eu acabei me convertendo, né? Conhecendo Jesus, né? De fato. E nessa jornada eu pedia muito para Deus para me dar disciplina, para eu pelo menos eu conseguir segurar, fazer as 4 operações no máximo no dia, né? E aí foi onde eu tive a ideia, né? Deus falou, cara, segue esse caminho. Foi onde eu criei o Instagram, né? O Felipe Calum Trader, com o único objetivo. Eu não tinha objetivo de vender curso, de criar uma escola. Eu tinha o objetivo de postar todos os dias as minhas operações e fazer um comprometimento público, que é igual uma dieta. Não sei alguém que já fez aí. Você fala que vai fazer dieta sozinho, você foge. Agora você fala que se compromete com um monte de gente. Cara, vou fazer, você faz um comprometimento público, a tendência é que você siga mais. Então eu criei o Instagram para isso. Só que aí eu tenho na verdade isso não sou nem eu, né? Tem uma pirâmide do aprendizado, não sei se vocês já viram isso. Quando você escuta algo, você absorve 10%. Quando você escuta e visualiza, você absorve mais um pouco percentual.
Quando você escuta, visualiza e escreve, você absorve mais ainda. Quando você escuta, visualiza, escreve e ensina para outras pessoas, o teu aprendizado vai na lua, é 80% de absorção. Então eu resolvi o quê? Cara, eu vou começar a ensinar a galera aqui, fazer umas lives e tal, porque, né, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E aí a cada 100 seguidores eu ia fazendo uma live. E aí foi, o que aconteceu foi o quê? Que durante esse processo da minha jornada ali, na minha caminhada com Deus, eu comecei a orar por disciplina e consegui. Comecei a orar por sabedoria. E nisso veio uma coisa que, para mim, fez todo sentido. Quando eu operava lá com o Gui, eu não conseguia seguir, eu acredito, porque ele não tem um conceito, uma teoria por trás do que ele faz. Ele simplesmente faz aquilo e é daquele jeito, na visão dele. Não estou dizendo que é errado, tá? É só. Eu precisava de uma teoria, né? E aí, quando eu orei por sabedoria, Deus me falou o seguinte: escreve um conjunto de regras. E aí eu escrevi um conjunto de regras. Se acontecer isso, faça isso, fare isso, isso. Então hoje o operacional ele é todo escrito. Se acontece todo racional, todo cheio de regras. Quando eu escrevi esse conjunto de regras, Deus falou comigo, cara, planilha essas regras. Aí eu planilhei 3 anos do operacional. Quando eu planilhei esses 3 anos do operacional, eu validei, eu acreditei, eu confiei, eu falei, cara, é só seguir esse processo, né? Só que essa teoria que veio na minha cabeça, que era o seguinte, cara, eu só preciso ganhar muito quando eu ganho e perder pouco quando eu perco. Né? Na época, hoje eu até faço menos operações, mas na época eu vou fazer uma conta para vocês aqui, ó. Eu fazia 4 operações por dia. Se eu errasse as 4, parava, né? Se eu acertasse na primeira, hoje ainda continua assim, mas hoje é bem difícil chegar nas 4 operações do dia. Então, se eu fizer 4 operações por dia, por 20 dias, 4 vezes 20 dá 80 operações. Acompanha comigo aqui, certo? Se eu errar 70 operações, tá? 70 vezes menos 150 pontos. Se eu errar 70, na época o meu stop era, eu falava isso, né? Menos 150 pontos em cada operação. Se eu errar 70, eu perdi 10.500 pontos no mês, certo? Se eu acertar só 10 no mês, 10 que eu ganhe 1.500 pontos, 10 vezes o meu risco, eu ganho 15 mil pontos, certo? 15 mil menos 10.500 dá 4.400. Esse é meu lucro mensal. Se eu dividir pelos 15 mil, eu vou ter 0,3. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho em percentual, eu tenho 30%. Então, entende que se eu acertar 10, na verdade, eu nem preciso de 10, de 4 a 8 operações no mês, eu tenho de 20 a 30% de lucro. Eu falava isso. Só que daí, quando eu comecei a fazer essas aulas no Instagram, eu sempre estudava. Aí onde veio o Van Tarp e o Mark Douglas, que são 2 grandes traders americanos, e aí eu encontrei esse conceito que eu falava. Então, por isso que eu digo que isso foi sabedoria divina, né? Porque já existia esse conceito. Qual que é a teoria do Van Tarp? Primeiro, ele defende que o mercado se movimenta todos os dias baseado em 3 padrões de movimento. Ou o mercado fica lateral, tá? Ou o mercado fica em tendência de alta, ou o mercado vai para tendência de baixa. Então, mercado lateral, o que acontece? Ó, abriu aqui, né? Na vela 1, às 9 horas da manhã, foi lá em cima, voltou para o preço inicial, foi lá embaixo, voltou para o preço inicial, foi lá embaixo, voltou para o preço inicial, foi lá em cima, voltou para o preço inicial, foi lá embaixo, então fica lateral. O que pode acontecer é um lateral um pouco mais volátil, foi lá embaixo, voltou para o preço inicial, foi um pouquinho lá em cima, voltou para o preço inicial, foi lá embaixo, voltou para o preço inicial, então lateral mais volátil. Tendência de alta, lateralizou, estourou, lateralizou, estourou. Aqui dá para enxergar um pouco mais, ó. Estourou, lateralizou, estourou verdinho, lateralizou, estourou verdinho, lateralizou, estourou verdinho, lateralizou, estourou verdinho, lateralizou. Uma tendência de alta mais volátil. E tendência de baixa. Tendência de baixa, aqui está um pouquinho melhor de visualizar, ó. Estourou, lateralizou, estourou, lateralizou, estourou, lateralizou. Então, se tem 3 tipos de movimentos, eu só preciso acertar poucos dias no mês esses movimentos.
Como que a gente faz essa leitura, então, né? Para identificar aonde estão as operações. Bom, pessoal, agora presta atenção aí que vai começar o operacional, para quem não conhece o operacional. Então, o que eu faço? Ó, presta atenção, hein? Todo dia o mercado começa às 9 horas. Começou às 9 horas, eu coloco uma linha no preço de abertura, tá? Essa primeira vela, se ela for para cima, ela vai ser verde. Se ela for para baixo, ela vai ser vermelha. Não importa. Eu coloco, quero que vocês peguem o conceito. Essa linha rosa eu chamo de início de movimento e também início da pernada A, beleza? A partir do momento que fizer a primeira vela contrária às velas iniciais, então aqui eu tive velas verdes, velas, né, que subiram. A partir do momento que faz a primeira vela ao contrário, eu tenho o início da pernada B. Sempre no início da pernada B, eu tenho um gatilho de reversão. Depois eu vou falar dos gatilhos, mas gatilho de reversão. Concorda que isso aqui é racional? Se eu explicar para alguém assim, ó, fulano, ó, vamos operar eu e tu aqui na bolsa. Começou o dia com velas verdes, espera, a hora que fizer a primeira vela vermelha, pum, você mete uma venda. Você quer que o mercado caia. Concorda que todo mundo consegue visualizar a mesma coisa? Não tem interpretação nisso. Ou, se o mercado começou com velas vermelhas, ó, deixa dar quantas vermelhas quiser. A primeira verde, primeira vela contrária, você entra com uma compra, porque você quer entrar, né, que o mercado suba. Então, é super racional. Não tem interpretação nisso, tá? Só se o cara não souber o que é verde e vermelho, mas a gente pode mudar as cores para roxo e rosa, sei lá. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é a pernada A. Pernada B. Onde vai estar a operação? Sempre 20 pontinhos abaixo do preço de abertura dessa vela aqui que foi contrária. Então, a minha operação vai estar aqui. Então, aqui veio, pegou o pavio e caiu. Quando toca de novo na linha rosa, a gente chama isso de pagar o movimento. Quando a gente faz isso, eu chamo isso de pagar o movimento. Tá? Quando paga o movimento, a hora que toca, que ele vai lá e volta para a linha rosa aqui, a gente chama isso de pagar o movimento. É como se o mercado tivesse acabado o estoque no dia e começasse de novo. A gente não olha mais para trás do que ficou para trás da linha rosa, tá? Então, basicamente aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é um exemplo, ó. Felipe, quantas velas a pernada A inicialmente pode ter? Pode ter uma, duas, 10, 20, 50, não importa. Então, aqui fez uma vela verde, a primeira vela vermelha, né? Entramos na venda aqui, 1.000 e poucos pontos. Então, entenderam? Pernada A, depois eu mostro no gráfico, mas pernada A, pernada B. Tocou na linha rosa de novo, inicia novamente uma pernada A, pernada B, e assim por diante. Em que momento... Ó, depois eu vou respondendo as perguntas aqui, tá? Vai deixando aí, vai deixando as perguntas no chat. Em que momento que eu entendo que o mercado deixa de ser de reversão, que ele vira um mercado de tendência? Então aqui, ó, me acompanha comigo. Iniciamos o dia lá, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde. Iniciou a vela vermelha, voltou lá no início da abertura do dia. Pagou o movimento, iniciou uma pernada B, uma pernada A para baixo. Vela vermelha, a hora que fez uma vela contrária, voltou de novo. Depois fez uma pernada A, e aí fez uma pernada B. Essa pernada B não voltou aqui, ó, na linha rosa. Faltou a linha rosa aqui para vocês entenderem, mas imagina que tem uma linha rosa aqui, tá? Deixa eu maximizar aqui. Imagina que tem uma linha rosa aqui, certo? Então, aqui, a pernada B não voltou para pagar o movimento. Essa é a primeira condição para virar tendência. Quando paga o movimento, você sai da... Ah, depois eu respondo todas as perguntas. Vai deixando as perguntas aí. Ó, não voltou para pagar o movimento. Anota aí. Primeira condição para virar tendência. Segunda condição, romper a máxima da pernada AB. Então, aqui teve a pernada A, que iniciou a pernada B, rompeu. Rompeu e fechou acima. A terceira condição é fechar acima. A quarta condição, isso tudo eu tenho escrito, tá, pessoal? Nas regras do operacional. Quarta condição, o próximo tem que ser da mesma cor. A partir desse momento, agora,
é tendência de alta. O que eu espero? Uma lateralização. Comprar no fundo de uma lateralização. O que é o fundo de uma lateralização? É um verde após um vermelho. Então, aqui, ó, sempre num verde após um vermelho, eu vou ter uma compra de tendência de alta. Aqui, uma compra de tendência de alta. Ó, o exemplo aqui. O que aconteceu aqui no dia 8 de fevereiro, por exemplo? Fez uma pernada A, iniciou o primeiro vermelho aqui, temos um gatilho de venda de reversão. Entramos, tomamos stop. Primeiro stop do dia. O que aconteceu? Não voltou na linha rosa. A pernada V não pagou o movimento. Então, primeira condição para virar tendência. Segunda condição, rompeu a máxima da pernada AB. Fechou acima. O próximo veio verde. Confirmou tendência de alta. A gente espera uma lateralização. Sempre um verde após um vermelho. Eu coloco minha operação 20 pontinhos acima, quando é compra, sim, 20 pontinhos acima do preço da abertura do candle gatilho. Então, 20 pontinhos acima da abertura desse 14 aqui. Vejam que o 15 não foi lá buscar. Então, a gente cancela. Espera uma próxima lateralização. Lateralizou. Entramos aqui. Aqui sim pegou. O mercado veio, quase nos estopou, foi lá em cima, voltou e nos estopou aqui. Segundo stop do dia. Estamos em tendência de alta ainda. Aí o que aconteceu? Um verde após um vermelho é sempre um gatilho. Aqui pegou, nos deu 900 e poucos pontos nessa operação. Tá? Ó, aqui dá para entender um pouco mais, né? O que é uma lateralização? Ó, lateralizou, pum, estourou. Lateralizou, estourou. É assim que é a tendência. Em que momento que a gente para, porque o mercado não é todos os dias que ele vira numa tendência e fica numa tendência para sempre, né? Ele pode inverter a tendência. Para inverter a tendência, tem que fazer um raio de baixa, que a gente chama. O que é um raio de baixa? Lembra que a gente estava numa tendência de alta? Estourou, lateralizou. Estourou para cima, lateralizou. Estourou para cima, lateralizou. A tendência é que ele estourasse para cima, mas ele perdeu força. Ele não foi lá, ó. Ele não superou aquelas velas anteriores. Então, ele não continuou a tendência. Então, ele fez um raiozinho de baixa, ó. Aqui uma perninha, aqui outra perninha do raio, aqui, pum, foi para baixo. Então, qual que é a condição? A primeira condição, a perninha do raio não pode voltar na abertura no início do raio. Então, se tivesse algum, depois desse verde, algum que fosse lá na abertura, já anularia esse raio. Como não foi, o que a gente espera? Que rompa a perninha do raio. Esse aqui rompeu, segunda condição. Fechou abaixo, terceira condição. Próximo vermelho, confirmou. Agora a tendência de baixa. Tendência de baixa, sempre no topo de uma lateralização, a gente vende. Sempre num vermelho após um verde. Então, aqui é um gatilho, tá? Então, basicamente é isso, tá? Do operacional. Eu já vou abrir o gráfico e tirar algumas dúvidas para vocês. Isso que moveu, né? Para 600 aqui, a gente virou. E daí eu perdi essa entrada aqui. Perdi essa entrada, mas. Vamos ver. Presta atenção. Mas nada. Estão vendo 2 contratos, R$362, né? O cara até fica mal acostumado, os alunos. Ó, 1.300 pontos. 10 horas da manhã, meta batida com 700 pontos. Então, alguns exemplos aqui, né? Esse depoimento é muito legal, presta atenção. Fala, Filipão, tranquilo? Não. Então, nunca... Eu consegui chegar em 300, 400 reais, depois devolvia tudo. Então, um dia faltava gerenciamento, outro dia faltava emocional, saía cedo, não estava ganhando, saía tarde, não estava perdendo, entendeu? Nunca cheguei, tá? Tá bem, claro, pra ti. Tô bem contente, cara. Eu tava me dando aí, pagou 2.000 alguma coisa e eu paguei 5.650 pontos. Nunca tinha feito essa pontuação também desde que comecei a operar. Esse era um aluno que já tentava operar outros operacionais mais de um ano e tal, e, né, pô, tu viu que deu 2.000 e poucos pontos, ele saiu com 1.600 pontos. Por que ele saiu com 1.600 pontos? Porque a nossa regra operacional, a gente deixa um espaço de 450 pontos. Ó, ontem eu tirei a dúvida de um interessado na mentoria, ele disse que nos cursos que ele comprou antes, o que o professor ensina não é exatamente o que os alunos conseguem fazer.
Tá aí a prova, um aluno fazendo a mesma operação, segurando a mesma quantidade de pontos que eu fiz hoje. Então, exatamente o que eu faço é exatamente o que eu ensino, assim, né? Ó, a galera que me pergunta, quanto tempo você pode pegar 1.000 pontos? Matheus aqui, ó, primeiro dia já, 3 contratinhos, conta real, já fez hoje mais de 1.000 pontos, primeiro dia de mentoria. O foco, galera, não é 1.000 pontos, né? O foco é pegar operações grandes no mês. Tem vezes que a gente não vai sair com 1.000 pontos, vai sair com 250, com 350, né? Vai sair numa proteção um pouco mais para frente. Pô, sabe que ontem eu tava olhando ali, fazendo uma planilha, né, de gerenciamento de risco, né, tava 37% já positivo esse mês. Tem alguns alunos que não conseguem operar a mesma quantidade de horas que eu, não ficam na frente da tela o dia inteiro, às vezes o cara tem outro compromisso, outro trabalho, ou é empresário e tal, enfim. Então, às vezes né, você vai pegar as mesmas operações que eu, mas às vezes tem um dia que você não vai conseguir operar e foi um dia que eu tomei loss. Então, no longo prazo, dá certo, é só manter, né, exatamente como a gente faz. Então, aonde que eu vou comprar e vender, tá? O que torna o nosso operacional muito simples é isso. Nós temos somente 4 gatilhos: venda de reversão, compra de tendência de alta e venda de tendência de baixa, tá? Vou dar depois alguns exemplos na prática no Profit, mas só para vocês entenderem. Isso aqui é uma venda de reversão. Fez uma pernada A, pum, vendemos, saímos aqui. Isso aqui é uma compra de reversão, ó. Pernada A, esse pequenininho, o candle 2 já pagou o movimento, aí foi lá embaixo, né? Deu uma compra de reversão aqui, deu stop, e aqui não confirmou tendência de baixa, então a gente teve ainda de novo uma compra de reversão, não estopou e deu lá 1.000 e poucos pontos. Tendência de alta, né? O que eu falei para vocês, sempre uma compra no fundo de uma lateralização. Ó, aqui tem uma venda de tendência de baixa, mas, por exemplo, aqui teve uma compra de reversão. É a primeira, o nosso operacional sempre começa em reversão, porque ainda o mercado ele não se decide, então ele fica, a maioria dos dias ele começa lateral, né? Então, uma compra de reversão acabou tirando no 0 a 0. Depois teve uma outra compra de reversão, deu stop, um stop. Aí confirmou tendência de baixa. Então, eu vou vender sempre no topo de uma lateralização. Vendemos aqui, só tirou a gente e caiu, né? Mas aí deu outro gatilho aqui, entramos aqui. Então, tomamos um 0 a 0, um stop aqui, outro stop aqui, e aqui deu total 2.000 pontos, essa queda toda, mas aqui deve ter uns 1.000 pontos. Beleza? Como que eu conduzo as minhas operações? Basicamente, primeira regra do operacional, para evitar dia de fúria, você só entra em gatilhos, só em gatilhos de reversão e tendência. Não fica clicando em qualquer lugar do gráfico. Segunda regra, em reversão a gente leva no 0 a 0 quando paga o movimento. Acho que teve uma dúvida ali, né? Que quando paga o movimento, se eu saio da operação. Não, quando paga o movimento, aí que eu seguro, né? Eu só coloco no 0, porque eu não sei se ele vai voltar a reverter de novo, então coloco no 0 e espero que ele vire uma tendência a favor da minha operação. Em reversão, o que eu faço? A partir de 600 pontos, eu vou protegendo 150 pontos. Quando dá 700 pontos, protejo 250. Só que isso tudo, essa proteção, só em reversão, só o 0 a 0 que você precisa fazer manualmente. A partir de 600 pontos, ele vai protegendo automaticamente. Eu criei uma configuração onde os alunos ganham essa configuração, e aí você simplesmente senta na mão, como a gente fala, e deixa a operação correr. Já em tendência, a gente leva no 0 a 0 quando anda pelo menos 450 pontos, tá? E essa proteção da tendência aí também é automático. Quando anda 600 pontos, daí a gente protege igual em reversão. Quando tá com 600 pontos, a gente vai estar protegido com 150. E assim por diante. Quando a gente erra as 4 operações do dia, né? A gente atinge 3% de perda no dia, a gente para no dia, tá? E quando a gente atinge, não é necessariamente 6%, tá? Mas alguma operação de 6% ali, de 4% a 6% no dia fechando, a gente para também.
Todas as operações têm 150 pontos de loss a partir do gatilho de entrada. Como a gente entra 20 pontinhos de diferença, nossas operações têm 170 pontos de loss. Beleza, galera? Então, deixa eu responder algumas perguntas aqui e já vou aproveitar para abrir o Profit. 20 pontos abaixo da abertura a entrada? Exatamente. Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui. Só para vocês entenderem. Ó, vou pegar esse dia 9 aqui. Depois eu explico a variação do operacional, tá? Que tem alguns aí que já conhecem esse operacional. Então, basicamente ali, ó, o dia começou, eu coloco na abertura, vou trazer para cá para vocês entenderem, ó. Maiorzinho. Ó, beleza? Então, o que aconteceu? Pernada A, iniciou ali no Candle 1, Candle 2, pernada A ainda. Candle 3, fechou vermelho, né? Quando as velas estão formando, eu já vou, né, montando a minha operação aqui. Quando a vela 3, ela iniciou, eu já sabia que o preço que ela abriu, né, aparece ali, ó, preço de abertura era 114,075. Então, eu já deixo aqui 114,055, certo? A hora que ele fechou vermelho, eu clico aqui, ó, vender stop, tá? E aí a minha operação estaria aqui, né? Aí o Candle 4 pegou lá, agora que o Candle 5 chegou aqui, vou botar uma linha para vocês entenderem. Imagina que eu entrei lá no 0,55, né? Meu stop estava lá em cima, 170 pontos. Tá? A hora que bateu, pagou o movimento, eu protejo minha operação no zero e espero o mercado ver se ele vai cair para mais. Nesse caso aqui, me tirou no zero essa operação. Tá? Então, esse é o primeiro gatilho, gatilho de reversão, né? Sempre que é um vermelho, a pergunta ali, né? Voltando, 20 pontos abaixo da abertura da entrada. Sempre que é um gatilho vermelho, eu vou posicionar 20 pontos abaixo do preço de abertura. Sempre que for um gatilho verde, eu vou posicionar 20 pontos acima. Quando paga o movimento, você sai da operação? Não. Qual o tempo gráfico? 5 minutos é onde eu entro nas operações. E a nova variação do operacional, eu analiso o mercado no 2 minutos, só que eu pego as operações nos 5 minutos. Então, por exemplo, no dia de hoje, ó, o que aconteceu aqui? Ficou essa paga movimento aqui no 2 minutos, né? Deixa eu pegar um dia talvez melhor aqui. Ó, vou pegar o dia 9 ali, né? Então, o que aconteceu no dia 9? O mercado abriu, aí eu vou analisando pelo 2 minutos. E também pelos 5 minutos, tá? O mercado abriu, sempre vai abrir no mesmo preço. A diferença é que aqui eu estou vendo num tempo gráfico onde as velas se formam a cada 2 minutos e aqui eu estou vendo num tempo gráfico onde as velas se formam a cada 5 minutos. O que aconteceu aqui? No 2 minutos, fez uma vela pernada A, aqui iniciou a pernada B. No 2 minutos eu não entro em operação, tá? Eu só analiso. No 2 minutos, confirmou tendência de alta aqui. Então, a partir dessa setinha verde, eu só pego compras nos 5 minutos. Essa é a nova variação do operacional que a gente faz. Então, agora eu esqueço reversão. Porque o 2 minutos, ele me mostra... Repetir? Oi? Pode repetir? Repetir o quê? A dos 2 minutos ali, não entendi muito bem. Basicamente é a mesma coisa que os 5 minutos, tá? Só que é que no 2 minutos ele mostra a tendência antes dos 5 minutos, entende? Então, por isso que eu analiso no 2 minutos, mas pego os gatilhos agora nos 5 minutos. Então, aqui é como se
o 2 minutos mandasse nos 5 minutos, tá? Então aqui eu já identifiquei que está numa tendência de alta. Agora eu espero, certo? Um gatilho de tendência de alta nos 5 minutos. Aonde foi esse gatilho? Ó, aqui teve um gatilho de tendência de alta, tá? Porém, no 2 minutos aqui confirmou tendência de alta e aqui, ó, já inverteu para tendência de baixa. Então, a partir daqui eu pego gatilhos de tendência de baixa, certo? Ó. E aí o que acontece? Aqui, vamos ver se inverteu. Máxima 735. Fechamento 735. Aqui não inverteu. Aqui inverteu para tendência de alta. Tá? Então o que acontece? Aqui, ó, eu entraria nessa venda aqui. Tomaria um stop. Por que eu falo entraria? Porque a gente tem um filtro que a gente não entraria nessa daqui. Depois eu explico esse filtro. Tá? Então, a partir aqui eu estaria com o primeiro stop. Aí aqui, ó, a partir daqui eu tenho gatilhos de tendência de alta. O mercado fez o quê? Vamos lá. Ó. Aí eu entro aqui, gatilho de tendência de alta. Esse aqui não pegou, certo? Esse aqui também não pegou. Esse aqui pegou, deu stop. Esse aqui não pegou. Esse aqui pegou. Não tirou a gente. E aí deu. Ó, esse gatilho aqui. A gente pegaria aqui, ó. Sempre um verde, tendência de alta, sempre um verde após um vermelho. Pegaríamos aqui. Ó, ele andou 94 pontos contra. E pum, estourou. 1.500 pontos. A gente sai aqui, ó. Quando acima de 1.000 pontos, a gente faz a proteção candle a candle. Então, saímos aqui, ó. 1.300 pontos. Tá? Então, essa é a variação que a gente tem. O operacional, né, a gente olha no 2 minutos, o que ele mostrar no 2 minutos, manda nos 5 minutos. Se, né, tiver em reversão no 2 minutos, continuamos pegando gatilho de reversão nos 5 minutos. Se tiver em tendência de baixa no 2 minutos, a gente pega gatilhos de tendência de baixa nos 5 minutos. Se tiver em tendência de alta no 2 minutos, a gente pega gatilhos de tendência de alta nos 5 minutos. Então, a gente lê, né, o mercado no 2 minutos, mas a gente pega os gatilhos nos 5 minutos. E aí, a gente tem um filtro, onde, para o gatilho ser válido, por exemplo, como eu falei para vocês, né, aqui era um gatilho de tendência de baixa. Porém, eu adotei, né, um estudo de um cara chamado William Dunnigan, que é um conceito que chama up bar e down bar. Esse conceito de up bar, ele tende que, quando tem uma up bar, tende a continuar o mercado para cima, né? E quando tem uma down bar, tem que ter um mercado para baixo. O que é uma up bar e uma down bar? Aqui foi um gatilho, certo? Por que eu não entro nesse gatilho aqui? Porque ele não é uma down bar. O que é uma down bar? Uma down bar é que tem a máxima e a mínima menor que a máxima e a mínima do candle anterior. Concordam que esse aqui ele tem a máxima maior que o candle anterior e a mínima maior que a candle anterior? Então ele não é uma down bar. Deixa eu dar um exemplo de uma down bar. Isso aqui é uma down bar. Ele tem a máxima mais abaixo do que a máxima do anterior e tem a mínima mais abaixo do que a mínima do anterior. Então é esse filtro que a gente colocou. Sempre que houver um gatilho vermelho, tem que ser uma up bar ou formar uma up bar, depois daí a gente apregoa, né, o operacional ali para entrar. Ou se for um gatilho verde, aí a gente apregoa, espera uma up bar. A up bar ela precisa ter a máxima e a mínima mais alta, maior que a máxima e a mínima do anterior. Tá? Pergunta, em tendência alta ou baixa, eu posiciono a ordem em 20 pontos de qual candle? Ó, em tendência de alta, a gente vai posicionar sempre
20 pontos acima, ó, aqui, exemplo, né? Um exemplo aqui, ó. Ops. Peraí aqui. Ó, aqui em tendência de alta, tá? Aqui a gente estava em tendência de alta. Então a gente vai posicionar aqui, ó, a abertura desse aqui, 113,955. No 113,975. Então esse aqui, ó, 975, é onde ele pegou certinho, pum, estourou para cima. Se fosse uma tendência de baixa, a gente posiciona 20 pontinhos abaixo do vermelho, ó. Esse vermelho aqui, por exemplo, né? Você vai falar sobre risco de cada contrato? Vou falar no final, gerenciamento de risco. Qual o tempo gráfico? Então, o tempo gráfico que eu entro, os gatilhos, é nos 5 minutos. E o que eu leio é no 2 minutos. Mas aí não entra só se pegar o gatilho de entrada. Neste caso, o mercado indo para baixo não teria pegado a sua entrada. Algumas vezes não vai pegar a minha entrada. Pode voltar os slides nas regras, passou muito rápido. Não vi a primeira. A primeira regra do operacional é só entrar em gatilho de reversão em tendência. Para evitar de a gente fazer assim, o mercado desceu, agora eu vou vender. Agora subiu, agora eu vou comprar. Não, eu só entro onde tem os gatilhos. Tá? Beleza? No final eu volto aqui para a gente tirar mais dúvidas. Deixa eu dar continuidade aqui. Vamos lá, entrando um pouco na habilidade emocional, mas antes eu queria mostrar o que é não usar o emocional. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de mostrar, que é esse do dia 22 de março, não sei quem operou no dia 22 de março desse ano, foi um dia histórico, né, porque o índice, ele caiu abaixo dos, né, ele chegou nos 100 mil, que era, nos 100 mil pontos, né, que era um preço que não tinha acontecido lá em setembro do ano passado. Então, o que acontece? Deu o nosso gatilho, eu entro. Então, o que foi o gatilho aqui, ó, pernada de baixa, o gatilho foi no 4. Tá? Mas eu só entrei, eu posicionei, mas ele só pegou minha operação só lá no 13, ó. E aí pegou minha operação e deu stop, né? Tomei o stop. Beleza? Quando eu tomei o stop, confirmou tendência de baixa. E aí você fica brigando com a tua mente, né? Cara, o emocional brigando com a razão, né? Caramba, o mercado vai bater nos 100 mil ali, tendência de baixa, não vai possível que ele vai cair mais que isso, eu não vou vender, não, tá louco. E aí, deu a lateralização, quando dá o primeiro vermelho após um verde, nisso já tinha caído mais 700 pontos para baixo. Eu falei, cara, eu vou entrar no fundo ainda. Mas eu faço exatamente o que eu faço todos os dias. Trader não é o que ganha todos os dias, é o que faz exatamente as mesmas coisas todos os dias. E aí, o que aconteceu? Deu stop. Segundo stop do dia, e nesse dia eu tomei 4 stops, né? Para quem nunca viu aí, 4 stops com 70 contratos dá R$9.000 de prejuízo no dia, certo? Mas por que eu gosto de mostrar esse dia? Porque no próximo dia, no dia 23 de março, aconteceu o seguinte, deu uma pernada A de alta ali, né? E aí fez o nosso primeiro gatilho lá, entrei numa venda de reversão e deu stop, certo? Quando deu stop, não confirmou tendência. Então, deu outro gatilho aqui, entrei na venda, segundo stop. Quando deu stop, aí sim virou tendência de alta. Deu, que legal, né? O mercado tá no 100 mil aqui, agora ele vai dar uma recuperada, vai subir. E aí, o que ele faz? Dá um gatilho, eu entro, terceiro stop. E aí, quando ele dá esse stop, ele faz uma queda brusca ali, né? Cai abaixo dos 100 mil pontos. Quando cai abaixo de 100 mil pontos, de novo, o emocional fica na cabeça contra o racional. Mas, vermelho após um verde, aqui inverteu a tendência para a tendência de baixa, né? Um vermelho após um verde, o que eu faço? Entro. O mercado ficou sambando, sambando, sambando e pum, caiu 1.600 pontos para baixo. E aí, é isso que eu digo de você seguir regras racionais. Nesse dia aí, ó, errei 3 operações de 2.000 e pouco e acertei uma de R$21.000. Né? 1.530 pontos foi o que eu saí nessa operação. Então é isso quando eu falo de ganhar pouco, perder pouco quando perde e ganhar muito quando ganha. E você seguir racionalmente. Eu só consegui pegar essa operação aí porque no dia 22 eu não hesitei em entrar naquela outra operação, certo?
É isso que eu quero que vocês entendam sobre emocional. Então, como que a gente resolve a nossa parte emocional? Primeiro de tudo, quem faz o que quer, né? Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, precisa tomar essa decisão logo aí né, de levar a sério isso aqui, se você quer levar como uma profissão. Então, tem que se disciplinar de fazer exatamente o que você se propôs a fazer. Mas, trazendo um pouco dos pensamentos do Van Tarp, do Mark Douglas, né, que eles fizeram o quê? Eles fizeram um estudo com mais de 5.000 traders de sucesso, e eles viram que a coisa que menos se importa entre eles é o operacional. O que mais importa é uma palavrinha mágica chamada dimensionamento de posição, tá? Então, o mercado, ele é probabilístico. Se a gente pegar um conjunto aí de 20 operações, uma amostragem de 20 operações, uma vai dar certo, outra vai dar errado, errado, certo, errado. Eu até botei mais errados do que certo para vocês entenderem. Ó, agora tira todas as distrações aí, presta atenção, beleza? Se você criar expectativa por operação, é isso que mata o teu dia a dia. Né, a galera ali que opera junto no Telegram, a gente opera junto todos os dias, e aí eu vejo a galera, agora vai. Eu falo, que agora vai, galera? E se não for agora? Aí você fica triste? Uma hora vai, mas não fica torcendo. Por quê? Se você cria expectativas, eu gosto de falar do pêndulo da emoção, né? Quando você fica muito feliz quando uma operação dá certo, é igual um pêndulo, ele volta pro outro lado e você fica muito triste quando uma operação dá errado. Eu sei que não somos robôs, né? A gente não vai ter esse controle de não se emocionar e tal, mas tenta não ficar eufórico e tal quando dá certo, para você não ter esse rebote quando dá errado. E você tem que entender que dá errado algumas vezes, né? Então, quando você cria expectativas, você fica lá feliz, nossa, aquela operação, dá certo uma operação, né? Nossa, vou mudar minha vida, vou trocar de carro, vou aposentar meus pais, vou viajar, sei lá, coloca, todos os sonhos vêm à tona. Só que da mesma forma, quando tem uma que dá errado, você fica frustrado, você fica triste, você fala, cara, esse negócio não vai dar certo, né? Dá vontade de desistir. Então, essa oscilação que vai matando o emocional. Porque o nosso cérebro, ele funciona, ele acumula dor emocional e ele vai trabalhando por associação. Então, toda vez que você cria uma determinada emoção, você vai associando. E aí, se você estiver colocando a emoção, cada movimento que o mercado faz a favor ou contra, você interpreta como uma ameaça, né? E é isso que vai causando ali a dor de barriga, né? Aquele suador e tal. E é essas emoções que vão ocasionando erros. E esses erros que vão impactando o teu patrimônio para baixo. Não é um erro de putz, era para comprar, vendi. Errei. Não é um erro desse bobo. É os erros emocionais que atrapalham. E é eles que vão fazer você prosperar nessa profissão, né? Então, até mostrando aí um pouco de como funciona o nosso grupo do Telegram ali, né? A gente analisa junto diariamente, a gente identifica junto os gatilhos de entrada e saída, tira dúvida, e aí é todo mundo junto, sair com 800, você sair também, proteger com 800, essa é a ideia, né? E eu recebo mensagens toda hora, né? Com a galera, ó, irmão, quero te agradecer pelo apoio que tem dado, olha só isso, não teria conseguido sem teus ensinamentos, pô, 600 e poucos reais de lucro. O aluno comprou o curso no domingo, isso aqui era um exemplo de um aluno que comprou um curso no domingo e já estava surfando com a gente, 750 pontos, ele falou. Daí eu falei, operar, ele falou, né, operar assim, deixando o mercado trabalhar, dá uma paz. Cara, você não precisa ficar entrando num monte de operação, todo dia você precisa comprar e esperar o mercado andar, entendeu? Depoimento, né, ó, hoje você estou lindo, bora, peguei 1.000 pontos hoje, tchau, coisa linda. Primeiro dia depois de ver o curso, peguei mais de 1.300 pontos, Cão. Já quase paguei o curso em um dia. Valeu, mano, tamo junto. Hoje foi muito top, sempre aprendendo aqui com você e com os outros. Tem o mesmo operacional, enfim. Beleza? Vou entrar na parte, ó, deixa eu só... Jordan ou Jordan, não sei. Você opera dólar também? Cara, não opero dólar. Eu já operei dólar, mas hoje em dia eu tenho meus objetivos no mini índice e a hora que eu alcançar, eu vou olhar para outros ativos. Mas a ideia é que se você fica operando um monte de coisa, você fica igual o pato, né?
voa, corre, nada e não faz nada direito. Então eu decidi ficar só num. Então, basicamente, como que a gente tem um gerenciamento de risco lucrativo e inquebrável, tá? O gerenciamento de risco, ele é uma probabilidade, né? O que a gente faz aqui é basicamente quase, não vou dizer igual, né? Porque o mercado ele não tem só cara e coroa, não tem só 50% de chance de dar uma coisa ou outra. Porque, às vezes ele tá com uma força, ele tem 50, tem mais chance de continuar subindo, né? Por isso que até a gente analisa, né? Tendência de alta, tendência de baixa, reversão. Mas se você respeitar isso, de quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito, não tem como sair no prejuízo no longo prazo. Não tem como. É impossível. É impossível, tá? Então, né, se a gente for fazer uma conta boba, assim, se você pegar essas 6 operações verdes aqui, né? 6 operações vencedoras, com um contrato, e você. É lógico que não é todas as operações que a gente sai com 1.200 pontos, né? Tem operação que a gente sai com 250 pontos, outra com 350, 450, mas se você, na média ali, 6 operações que dê 1.200 pontos, isso dá R$ 240, você fez 1.440. Se você errar 14 operações, cada operação a gente erra, a gente perde com um contrato menos R$ 30, menos R$ 34. Dá menos 420. Você faz R$ 1.000 de lucro, acertando 6 operações, né? A cada, sei lá, aqui eu peguei uma amostragem de 20, né? Então, apesar de a gente ter uma assertividade até maior que esse exemplo aqui, né? Ó, o que eu quero mostrar para vocês? Peguei um mês qualquer aqui só para vocês entenderem, ó. Eu ainda nem eu não faço mais essa quantidade toda de operações, porque agora filtro e tal, a gente acabou diminuindo bastante os loss. Imagina, 85 operações, 27% só de assertividade. Mesmo assim, ó, olha só o quanto de vermelhinho, quanto de operações erradas. Agora as operações grandes certas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 operações para ter lucro. 12, né? 12 operações grandes. Algumas não foram tão grandes, né? Então essa é a ideia, né? Você não focar em assertividade. Pô, Felipe, então eu não posso ter um operacional assertivo? Pode, tá? Mas a chance de você cometer erros é muito maior no operacional assertivo. Ele vai depender da tua interpretação, da tua técnica. Aqui não depende de nada disso. A gente só depende de probabilidade estatística. Então, quais são os segredos do gerenciamento de risco? Ó, bate uma foto aí, enfim. Quando atingir 3% de loss, a gente para no dia. Se a gente tem 100% de capital, a gente perde 3% no dia, a gente pode errar 33 dias. Não é possível que em algum desses dias você não vai acertar alguma coisa. Tá? Segunda regra, as operações devem ter um dimensionamento de posição de 3 a 10 para 1. Desse modo, você não precisa focar em assertividade. Uma coisa que é difícil do que eu faço aqui, vou ser bem sincero com vocês, é você segurar a operação. Porque se você ficar saindo das operações, deu 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos saindo, não vai bater depois a conta no final, né? E também quando atingir um lucro de 4 a 6% no dia, também pode parar, se isso te mantém vivo por muito tempo. Felipe, tem dias de loss? Tem, ó. Peguei um exemplo também de um mês qualquer aqui, ó, que fechou 39%, mesmo tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de loss, né? Então, você tem que entender que tem dias de loss. Pode ter meses de loss, Felipe? Meses de negativo? Sim. Eu já fechei alguns meses negativos. O que importa é a média mensal. Ó, a gente pode pegar o exemplo aqui de 2022 no conservador, tá? Quando eu falo conservador, entendam R$ 4.000 por contrato. Se você fizer R$ 4.000 por contrato, você nunca mais põe capital e você nunca mais quebra. R$ 4.000 por contrato, ó, em janeiro fechou 4,90, menos 4,90. Aí você fala, putz, esse operacional não dá certo. Mas daí em fevereiro deu 39%. Entendeu? É renda variável. É renda variável. Você tem que entender que no longo prazo, a média mensal, você tem que estar positivo, só isso. O que é o operacional agressivo? É a gente usar menos dinheiro por contrato. É como se você fosse abrir um restaurante e no estudo do plano de negócio lá, o consultor te falou que você precisa de R$ 40.000 para abrir uma cafeteria. E aí você fala, não, vou abrir com R$ 12.000. Eu acho que dá.
Aí no primeiro dia não vem ninguém, no segundo dia não vem ninguém. Ah, o primeiro mês deu prejuízo. Você fala, putz, eu acho que esses 12 mil reais vai fazer, vou precisar de mais grana. Então, quando você opera com menos capital por contrato, você está fazendo a mesma coisa, você está sendo um pouco mais agressivo, tá? Porém, essa agressividade aqui, a gente tem ainda um controle sobre ela, né? A gente tem no máximo aí, teve um pior mês que foi, acho que deu 11 dias consecutivos. Mas estourando, tem que pegar uma sequência muito ruim, assim, né? 11 dias consecutivos de loss. Só que agora com o filtro que a gente tem, com essa mudança, essa variação nova, porque isso aqui é tudo da variação antiga, né? Sem os filtros e tal. Então já era muito bom, agora vai ficar cada vez mais melhor, cada vez melhor. Em 2021 eu nem gosto muito de mostrar. Em 2023 não atualizei muito aqui, mas estava em 13, agora a gente está em 12% e 36%, se não me engano, no agressivo. Ó, já respondo aí as perguntas, beleza, galera? Alunos atingindo meta juntos. Meta do dia, ok. Feliz por conseguir manter a paciência e a mentalidade até atingir o objetivo. Aluno no primeiro mês já pagando mais do que o valor da mentoria e tendo seu primeiro lucro. Isso que ele disse que ainda cometeu alguns erros, né? Ó, mandei um relatório no teu e-mail, R$ 1.371, com impostos 977. Primeiro mês ainda muitos erros. Mano, sem palavras, tá me ajudando muito, graças a tu. Ó, R$ 242, primeiro dia do mês. Aluno que estreou na comunidade já pegou 1.000 pontos. Aluno no primeiro dia operando na conta real e já surfando mais de 1.500 pontos. Gratidão, irmão, tô surfando até agora. Obrigado pelo papo de ontem. Então, galera, basicamente é isso. Deixa eu abrir a planilha que eu utilizo para gerenciamento e mostrar para vocês uma ideia de crescimento mensal, tá? Essa planilha aqui, é onde a gente faz o gerenciamento, né? Quem não controla não melhora. Então, conforme você vai preenchendo ela, janeiro, fevereiro e tal, ela vai dando já, colocando aqui o quanto que você está fazendo no ano, mês a mês e tal. Então, qual que é a ideia? Ó, imagina que você começou com R$ 4.000, tá? E aí, lá no primeiro, no dia 1 do 1, você errou a primeira operação. Depois você fez ali 1.200 pontos. No segundo dia, você fez 450 pontos. E aí, somando tudo, vamos supor que no final do mês, ou não precisa ser nem no final do mês, né? No final do mês, vamos lá. Você fez 7,4% de lucro. O que você faz no segundo mês? Continua operando com um contrato. 1.200 pontos, depois perdeu uma aqui de 1.700, menos 170, depois fez 350, depois 900. E aí, vamos lá, fechou o mês 10,6%. O que é essa conta aqui, ó? Quantidade de operações no conservador, quantidade de operações no agressivo. Se você está usando R$ 4.000 por contrato, você vai usar um contrato, né? Aqui você terminou o mês com 4.296. Então, no próximo mês, você já começa com 4.296, certo? Aqui ainda você está com um contrato. Acabou o mês de fevereiro, vamos supor que você acabou com esse lucro aí, fez 4.752. Então, você começa o terceiro mês aí com 4.752. E assim você vai aumentando contratos, assim que essa conta aqui, né, virar 2. A hora que virar 2 contratos, você começa a operar com 2 contratos, tá? Agora, vamos supor que você queira fazer um pouco mais agressivo. Você começou ali com R$ 1.200, né? E aí você começou aqui, ó, fez, tá aí no caso, 24% no primeiro mês, tá? Tá operando com um contrato, né? Agressivo. No segundo mês, ó, você já tá com fez 1.496. No segundo mês, já vem aqui com 1.496. Certo? Ó, aqui já tá ainda está com um contrato. No terceiro mês, 1.952. Você começou com, opa, 1952? 1952. Ó,
A partir daqui, você já está quase virando para 2 contratos. Já está em 1,6, né? Vamos supor aqui que você fez mais uma operação aqui de 1.200 pontos. Só botar uns números aleatórios aqui, tá, galera? Aqui, sei lá, 2.000 pontos. E aí você, agora, já consegue operar com 2 contratos. Então, aqui você já está com 2.820. Vai para abril, 2.820 reais. Ó, aí você já começa a operar com 2 contratos. Beleza? Aí vamos supor aqui que você fez mais uma operação aqui de 1.200 pontos. Outra aqui de 600 pontos. Estou botando coisa aleatória só para vocês entenderem como fazer um crescimento. E aí, tá aqui. Ó, daí virou 3. A partir de agora, você já começa, você tá com 4.416. 4.416. Já pode operar com 3 contratos. Aí vamos supor que, só copiar aqui só para vocês entenderem. Ó, aqui você já está operando com 3, né? Ó, aqui em junho você já está operando com 5 contratos. Ó, já fez agora 6.810. Vocês entendem que dá para ir crescendo tranquilamente, sem loucuragem, né? Isso eu tô falando no agressivo, dá para ir no conservador também, né? Ó, tá operando com 5, né? Vou copiar ali só para vocês entenderem. Então, comecei com 5. Ó, aí já foi para 6, aí já começa a operar com 6. Aí já foi para 7. Aí já foi para 8. Aqui começa a progressão geométrica, né? Ó, junho acabou com 11.520. Tá? 11.520, então eu tô operando com 8, tá? 8 contratos. Com 8, beleza? Deixa eu fazer aqui. 8. 8 ainda. 8 ainda. 8. Depois que você muda, você não baixa mais. 8, 8, 8. Aqui você... Opa, peraí. Ó, aqui você já... 8 ainda. Aqui já vai para 10. Aqui já começa a operar com 10. Aqui você já vai para 12. Tá? Agosto. Ó, daí você terminou aqui agosto. Vou copiar tudo aqui. Vai ficar mais fácil. Agosto. Terminou com 19.344. Você tá operando com 14 daí, né? Ó, então... Tá operando com 14. Ainda 14. Ainda 14. Agora já dá para ir para 15. Já dá para ir para 17. Já dá para ir para 20. Entenderam? Não sei se vocês estão conseguindo entender a lógica, né? Então, ó, aí agosto você terminou, tá? Com 32.916. Então já posso operar com 24 agora. Então comecei o mês com 24, 24, 24, 24. Pode dar para ir para 25, 29, 35. Porque a gente aumenta contratos a cada 1.200 pontos. Então, chega uma hora que bate uma progressão geométrica forte, né? Forte.
Então, agora, ó, terminamos setembro com 56,148. 56,148. Dá para operar com 41. Aqui dá para ir 43, aqui dá para ir 51, aqui dá para ir para 60. Estão entendendo o que dá para fazer? Não sei se ficou muito claro aí, mas essa é a lógica que eu queria mostrar aí para vocês, tá? Deixa eu tirar umas dúvidas aqui. Dimensionamento proporcional. Ó, dimensionamento proporcional no stop loss também, não entendi. Dimensionamento proporcional no stop loss. Posso fazer um meio termo, tipo 2.500 por contrato? Pode. Boa. O 1.200 por contrato está sendo agressivo, 4.000 está sendo super conservador. 2.400 por contrato, 2.500 por contrato está sendo meio termo, moderado, né? Mas nesse caso, no gerenciamento de risco, o vivente não sacou dinheiro nenhum, só reinvestiu no próprio capital. Não sacou dinheiro nenhum, tu quer cada vez operar mais, né? É como se tu tivesse aberto uma empresa e não tirasse nenhum lucro ainda, a partir do momento. Mas tu pode fazer, né? Um pouco, sei lá, tirar um 10% cada mês, 10% do que tu fechou no mês, para ir podendo botar um dinheiro no bolso, enfim. Tá? Bom, depois eu tiro mais dúvidas. Quero saber se vocês entenderam aí, comenta no chat se vocês entenderam que é possível ter resultado no mercado financeiro se você focar em ganhar muito quando ganha, perder pouco quando perde, tá? Então, acho que deu para entender, né? Opero numa mesa proprietária, posso iniciar com 20 contratos? Cara, não tenho ideia. Eu não conheço muito mesa proprietária, não sei, não é que eu não sou muito a favor, eu não conheço mesmo, sabe? Eu não sei quais as regras, o que você precisa fazer para alcançar as metas. Beleza, galera? Ó, antes de eu tirar as dúvidas, quero mostrar isso aqui para vocês, que basicamente é o que eu mostrei lá antes, né? Se você comparar a linha azul, que é o que a gente pode ter de aumento de salário em qualquer trabalho, né? A linha vermelha, desculpa. Começando com salário mínimo, a linha azul, você começando ganhando num trabalho de 4.000, 5.000 e aumentando, perto do que o lucro, né? Lucro é melhor que salário, você vai entender que é melhor construir riqueza do que salário aqui nesse negócio, certo? Então, é isso que pode acontecer contigo também. Você começar a operar, aprender, né, e de fato ir crescendo. Ó, aqui outro exemplo, né? Uma semana operando com um contrato sem nunca ter operado na bolsa, estou fazendo 9% da banca, né, no agressivo. E poderia ter feito mais. Teve um dia que eu aumentei contrato sem precisar, né? E tomei um dia de loss mais alto. Ó, geralmente, um bom alvo colocar mais. Como a gente estava duas para trás, um alvo de 1.500, para coisa linda. Enfim, aqui é outra coisa. Ó, aqui um exemplo de um cara que mostra tudo do nosso operacional. Operacional simples. Cara, consegui acompanhar essa semana operacional de vocês. É bem tranquilo, a gente não fica tenso. É possível de fazer em paralelo, né? Tão simples que uma criança entende. Até para o emocional é favorável, né? Ó, eu falei, né, simples, né, mas mais difícil do operacional é o emocional, porque os gatilhos e a leitura é bem simples, né, e aí ele falou, mas sabe que até para o emocional esse operacional me fez bem. 1 ano e meio ele não conseguia performar em outro operacional, 2 semanas já tá voando, né. Então, galera, antes de eu abrir para dúvidas aí, eu quero deixar uma oportunidade para vocês aí para você que está assistindo nessa aula, abrir né, as inscrições para o nosso curso, o curso Gestor de Lucros, que, na verdade, ele é tudo que eu falei aqui, só que, pô, muito mais detalhado. Para quem não cooperou, o módulo 1 vai pegar na mão, desde a abertura da conta, baixar o Profit, baixar as configurações que eu uso. O módulo 2 tem uma introdução ao mercado financeiro, né, falando um pouco mais né, de o que é o mercado financeiro de fato. Módulo 3, aí tem lá várias aulas, várias mentorias gravadas, vários dias, vários exemplos, né, do operacional para você entender na prática. Sempre que eu melhoro alguma coisa no operacional, você tem a aula lá disponível, então tem a nova variação agora, tem os filtros, tá? O módulo 4 é a parte emocional, né?
falando bastante, um pouco mais detalhado. O módulo 5 entra na parte de gerenciamento de risco mesmo, na prática, mostrando a planilha, né? Você tem a planilha para você poder acompanhar. Então, basicamente, tudo que você precisa para, né, ser um gestor de lucros na Bolsa de Valores. O que acontece, galera? Para mim, o que vale isso de conteúdo, de quantidade de horas que tem lá, eu poderia facilmente vender por uns R$ 1.400, né? Pensa, eu mostrei para vocês a projeção aí de um ano, né, de alguns meses. Então, se você for pensar, nenhuma franquia que você invista vai dar isso aí. Mas não é esse valor que você vai pagar, né? E além disso, você ganha também um bônus de R$ 450 do Adriano, porque esse Adriano, esse meu amigo, ele é analista CNPI. Ele montou um curso só para o nosso profissão gestor de lucros, para a galera aprender a analisar empresas, fazer valuation de ações da Petrobras. Pô, será que a Petrobras está barato ou está caro para eu comprar? Será que eu invisto na Vale? Será que eu invisto em qualquer tipo de ação? Você pega lá, assiste as aulas e você vai ter um entendimento para investir no longo prazo. Você vai ter também um bônus de R$ 390 de um especialista em comportamento humano, criador do programa Reconhecer, que é um cara que montou um curso para trader, não é só lá qualquer aula de emocional, de condicionamento de sucesso, é exatamente focado para a galera que quer operar, com o Thiago Carvalho. Outro, tem um bônus que nem tem preço, né? É um bônus, é um módulo de inteligência espiritual. Eu, cara, fui resolver as coisas aqui, muitas das coisas, depois que eu me converti, então acredito que esse aqui é uma das partes mais importantes do curso, tá? Se bobear, mais importante do que o operacional, do que o gerenciamento de risco e tudo mais. Então, se fosse somar tudo que você ganha de acesso, né, o curso Profissão de Gestão de Lucros, Valuation na prática, criando condicionamento de sucesso, a gente somar tudo isso, dá R$ 2.240 em cursos e bônus, tá? Mas, para você que está nessa aula hoje, tá? Eu nunca fiz por esse valor, nunca fiz por esse valor, tá? Você tem a possibilidade de comprar por 12 vezes de R$ 44. Ou se você quiser pagar no Pix, né? É só fazer por aqui. Você pode pagar R$ 440 para ter tudo aquilo, tá? É só escanear esse QR Code aí ou, né, acessar pelo site felipecaon.com/gestor de lucros, que você consegue ter acesso a todas as aulas, acesso mais de um ano. Na verdade, eu falo que é um ano, mas eu nunca vou tirar ninguém de lá, né? Eu falo que é um ano porque se um dia eu decidir, né, que eu quero fechar lá, pelo menos o cara não fica me cobrando que é vitalício. Então, galera, putz, é 12 vezes de R$ 44. Se você acertar uma operação de acima de 1.000 pontos, você paga 6 parcelas, quase. Não, cada operação com um contrato dá R$ 240, você paga quase o curso inteiro. Né? 2 operações, se acertar, você paga o curso inteiro. Então, fazendo agora, você tem um desconto de R$ 1.800. Um desconto eu tô te dando um presente de R$ 1.800. É como se fosse isso, tá? Então, é bem simples. Acesse esse QR Code aqui, ou, né, digita felipecaon.com/gestor de lucros, que você tem acesso certinho. Quando você cai na página, vai ter lá todas as explicações e tem um botão para você garantir tua vaga. Clicando no botão, você pode escolher pagar com cartão de crédito, Pix, boleto. Se você for pagar no boleto, eu recomendo que pague no Pix, porque cartão de crédito e Pix libera o acesso na hora. Você já consegue, a hora que você faz o pagamento, na hora você já recebe o acesso no seu e-mail e você já começa a assistir as aulas, né? Sempre que eu tiver alguma aula nova, enfim. E assim que você fizer, clicar ali em pagar, né? No acesso ao curso, você vai ter uma oportunidade, uma promoção de fazer parte da comunidade do Kaon. O que é a comunidade do Kaon? É um programa de acompanhamento que eu faço via Telegram, né? Então eu opero na nossa sala do Telegram ali com análise diária do operacional. A gente viu uma grande necessidade de estar presente, né, operando junto com os alunos, né, e os mentorados. Então a gente analisa diariamente como o mercado está se comportando, se está em tendência de alta, se está em tendência de baixa, se está em reversão, onde estão os gatilhos de entrada, as proteções de saída, né, e todo mundo sendo blindado emocionalmente para performar, né, no day trade
operando mini índice. Basicamente, quando você está sozinho na sua casa, a possibilidade de você cometer erros é muito maior. Agora, quando você está com alguém pegando nas tuas mãos, uma galera, pô, se a gente saiu num dia de perda lá, todo mundo saiu num dia de perda. Se a gente saiu num dia de ganho, todo mundo saiu num dia de ganho. E essa comunidade, ela é uma mensalidade, tá? R$ 197 por mês. Porém, se você, né, assim que você fizer a aquisição do, do curso do Profissão Gestor de Lucros, você tem a possibilidade de pegar, é a única vez que você vai ter essa possibilidade, de pegar 6 meses com 50% de desconto, beleza? Bom, Felipe, eu gostei do aulão aqui, ainda quero tirar dúvidas e tal, mas eu quero comprar, não quero, quero decidir depois se eu gosto ou não. Entra lá, assiste todas as aulas, opera por 7 dias. Se tu não gostar, a gente devolve o dinheiro, né, para todo o dinheiro, tanto da comunidade quanto do acesso ao curso, tá? Tem 7 dias de garantia. E aonde você pode chegar? Eu gosto de mostrar isso aqui, né? 1 ano, começando com R$ 1.200, com um contrato. Se você tivesse feito isso, utilizando a média mensal de 2022, tá? No final do ano, você teria 6.700. No segundo ano, você operar com 2 contratos. No terceiro ano, você tem 17 mil. Operando com os 3 contratos. No quarto ano, você tem 41 mil. Isso aqui é a média mensal, né? Então, a galera olha para o trade e fala, mas será que dá dinheiro mesmo? Cara, você vai fazer uma faculdade hoje, por 5 anos, você vai sair ganhando um estágio ali de 400 a 900 reais. Aqui você pode ganhar desde o primeiro ano. Isso eu tô falando de um cara conservador, né? Um cara mais acelerado, que ele for aumentando contratos conforme ele vai fazendo capital ano a ano. Cara, no terceiro ano aqui ele já tá fazendo mais do que de salário, mais do que, vou botar aqui, pedir ali, né? felipecaon.com/gestor de lucros. Tá, deixa eu... então, pensa, né? E aí vai ter sempre o agressivão, né? Também, que é aquele cara que quer ir um pouco mais veloz. Se você dobrar contratos a cada 3 meses, enfim, o que você pode fazer, né? Então, galera, é isso que eu queria dar de oportunidade para quem participou desse aulão, de você ter um acesso, né, um pouco mais em conta aí, mais acessível, para você, né, ter todo o meu material aí, todas as aulas. Então, esse link aí, né, inscreva-se agora, felipecaon.com/gestor de lucros, ou se você apontar aí para o QR Code, você pode também, também fazer a inscrição. Galera, seguinte, agora eu vou dar a oportunidade para responder ali pelo chat, ou se vocês quiserem abrir a câmera, me perguntar, também fica à vontade, a gente pode ficar aqui, eu não tenho hora para sair, tá? Então podem perguntar o que quiser mesmo. Para operar, você leva em consideração as notícias relevantes do dia? Não, cara, eu não utilizo nenhuma notícia. A única notícia que eu não opero é o payroll, que é a primeira sexta-feira do mês, é uma notícia muito forte no mercado americano. Então, na hora que ela sai, que é 9h30 da manhã, eu fico fora, não entro em gatilhos, porque corre risco de pular alguma ordem e tal, então eu prefiro ficar de fora. Só se eu já tiver em alguma operação, aí eu protejo e deixo o mercado ver o que faz. Posso participar somente da sala? Não, cara, não libero somente a sala, porque sempre que tem alguma melhoria, alguma aula nova, alguma coisa, eu posto a aula no curso, dentro do curso. Então, para a pessoa não ficar de fora, não perder, né, algum conteúdo, alguma novidade, alguma melhoria, precisa ter as aulas. E também para você pegar lá minhas planilhas, pegar toda a configuração, cara operar exatamente o que eu faço, entendeu? É por isso que eu não libero somente a sala, não. A proporção 3:1 seria apenas para o gain, isso? E para o stop loss. Isso. Imagina que o teu stop loss é 100 pontos. 3:1 seria 300 pontos de ganho para 1 de loss. Bom, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho aí. Estão me escutando Manda, bem? Tô. Beleza. Primeiro, parabéns pela apresentação aí. Acho que é muito mérito aí chegar nessa estratégia aí que tu modelou há já algum tempo. Eu acompanho de alguns vídeos aí. E o que eu penso, assim, eu vi que tu já foi formatando ela em algumas vezes, né? Desde que tu iniciou. Uhum.
A minha pergunta é, tu não fica com medo, por exemplo, assim, de, estamos em 2023, tu mostrou 2022, tu iniciou lá, eu me lembro, eu até te acompanhei bem no início lá, dos 5 contratos, mas de repente uma mudança, sei lá, 2024, guerra, não sei o quê, Terceira Guerra Mundial, mudar, e também, né, acho que até para quem pensa, correr o risco de ter só essa fonte de renda, né? Tu não tem medo, assim, que daqui a pouco o mercado não consiga performar mais? O que tu pensa sobre isso? Cara, eu tento não pensar muito nisso, na verdade, porque se o cara for pensar, aí o cara não faz nada, né? Aí, tipo, não, putz, eu não vou, sei lá, não vou fazer filho porque vai ter uma guerra. Eu não vou comprar uma casa nova porque pode ter. Então, o que uma coisa que eu percebi, eu tinha colocado na minha cabeça no ano passado, que eu não ia fazer nenhum tipo de mudança do operacional. Mas, cara, eu percebi que, cara, em qualquer profissão o cara tem que continuar estudando, né? Então eu tô cada vez mais estudando, cada vez mais melhorando. Então, nunca vai ficar perfeito, né? Lógico, mas sempre tentando achar o melhor do cenário, sabe? Então, o que pode acontecer é que talvez ter que adaptar alguma coisa, mudar alguma coisa, entendeu? Mas essa é a ideia, assim, né? Show. E já tem alunos teus, assim, de histórico, assim, que performam, assim, que, por exemplo, trabalham só com isso? Não, tu perguntou isso também, né? Eu não recomendo só trabalhar com isso. Eu acho que, cara, é um trabalho de renda variável, né? Sim. Então, se você pega um mês ali que não é bom e você só depende disso, talvez fique apertado. Então, se você usa para viver ali, para pagar suas contas, né, na risca ali, aí eu acho desafiador. Agora você usar, né? Lógico que chega uma hora que o cara tá com um montante que o mês bonzão dura de lucro, tu aguenta, né, 3 meses do teu custo de vida e tal. Então o cara chegar nesse nível. Mas eu ainda assim eu acho que eu prefiro usar o day trade mais para construção de riqueza e patrimônio do que propriamente para salário, sabe? Sim. É mais uma rentabilidade, um patrimônio do que uma renda, assim. É, apesar de que, pô, imagina, você fecha um mês, Sim. de, sei lá, operando com 10 contratos, tá? E você fez, sei lá, 2.500 pontos no mês, vezes 10, 2.500 pontos, vezes 10, vezes ponto 2, te dá R$ 5.000. Então, se a gente for pegar a média aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que não vai ter aqui, mas a média de pontos que a gente tem mensal é isso, 2.500 pontos, entendeu? Teve mês que deu 4.000? Teve, mas teve mês que deu 600 pontos. Então, a média, 2.500 pontos, 2.500 pontos. Então, se tu multiplicar isso por 10 contratos, vezes 0,2, desculpa, 2.500 vezes 10 vezes 0,2, dá R$ 5.000. E para você operar com 10 contratos, no agressivo, tu vai precisar de R$ 12.000. Agora, se tu fazer uma comparação, olha que louco isso, para tu tirar R$ 5.000 de Prolabore num negócio, imagina que tu montou uma cafeteria, para tu tirar R$ 5.000, cara, tu precisou gastar quanto para investir numa cafeteria, para tirar R$ 5.000 de lucro, para tu ter funcionário, custo fixo. Então a galera às vezes fica nessa, né? Pô, mas será que dá para ganhar dinheiro com day trade? Pô, mas será que dá para ganhar dinheiro com uma cafeteria? Pensa o quanto que tem de desafio num negócio. Eu trato como um negócio, só que aqui você não tem funcionário, não tem custo fixo, não tem nada dessas coisas, entendeu? O que você precisa só é pensar como um empreendedor, como um empresário. O empresário faz o quê? Tem meses que na cafeteria lá dele, ele só botou dinheiro, né? Tem uns amigos, né, nossa aí que tem loja no Camelô. Tem um amigo nosso que tá desde o começo do ano só botando dinheiro. Ele não tirou R$ 1 de lucro. E daí você pensa, pô, será que dá certo esse negócio de loja? Né? Então, se o cara tiver a cabeça de empresário aqui, o cara vai longe. Então, tu constrói o negócio e a hora que tu tiver um capital legal ali, aí talvez tu pode baixar a mão ou ainda mais aumentar o teu gerenciamento de risco. Ao invés de utilizar R$ 4.000 por contrato,
pô, utiliza 8 mil reais por contrato. Tu tá sendo super, super mais conservador, entendeu? Pô, eu fiz ali, sei lá, fiz 100 mil reais. Ao invés de você, se você tiver 100 mil reais, você operaria, né, no conservador 25 contratos. Agora, imagina você fez 100 mil reais, putz, eu vou agora ser super conservador, vou utilizar 16 mil reais por contrato. Você opera com 6 contratos. Pô, se der um mês ruim, tu não vai perder muito do teu 100 mil. Então, assim tu vai fazendo o negócio acontecer, né? Outra perguntinha rápida, Cal, que Manda bala, ninguém tá aproveitando, manda aí, vamos é trocando ideia. curiosidade, assim, o pessoal tá deixando no chat ali. Eu vi que tu escalou para 100 contratos, depois tu voltou para 70, né? Uhum. Tipo, tu acha que tem um limite, assim, e tu já estaticamente, já comprovou o método, assim, se o pessoal tá testando ali com se encontrar, tá começando, mas tu que é o criador e o cara que mais confia, assim, tu acha que não tem um limite, assim, ou é por book, o que tu acha de valor, assim, de crescer? Cara, acima de 100, assim, 200, 300, o Gui lá que eu aprendi, ele opera com 300 contratos, então é mais por aguentar mesmo, né? Quando eu aumentei lá, eu aumentei muito drasticamente, então fui de 50, daí depois 70, daí 100. Aí eu fiz um mêsão top, aí eu tomei 2 meses ruim, aí eu falei, ó, não, pesou demais esses 2 meses, me atrapalhou na qualidade de vida, né? Na vida mesmo. Então daí eu falei, não, eu preciso vou dar uns passinhos para trás, depois eu volto a dar uns passinhos para frente. Achar o valor confortável para si. Entendeu? Então tu vai entendendo o que fica melhor, né? Show. Deixa eu responder uma pergunta ali. Você opera normalmente até qual horário? Cara, agora com os filtros, a gente tá ficando mais tempo operando, porque, tipo, ele não dá os 4 loss, tá dando bem raramente, assim, dar os quatro stop loss no dia. Então acaba que tu tem mais possibilidades. Às vezes hoje eu fiquei até o último horário. Ontem eu fiquei até as 3 da tarde, a gente, 3 da tarde fez 1.000 pontos. Então depende muito do dia, assim. Quem entrar no curso no Telegram tem acesso aos filtros. Cara, os filtros eu passei ali. Eu passei até aqui, mas tem uma aula daí específica mostrando detalhadamente os filtros, né? Mas os filtros quando é um gatilho verde, a gente precisa que tenha, o gatilho seja uma up bar ou forme uma up bar naquele momento. E já quando é uma venda, né? A gente precisa que, quando é um gatilho num vermelho, a gente precisa que seja no gatilho seja um down bar ou que apareça um down bar depois do gatilho. Não tem nenhum filtro instalado no Profit, não. A única coisa de configuração que vocês recebem é o trailing stop ali. Conforme vai andando a operação, ele vai protegendo automático, tanto no computador quanto no celular. Você usa algum indicador para ajudar a tomar a decisão? Não. Usamos zero indicador, tela limpa. Até, na verdade, atrapalha quando eu ponho algum indicador, assim, porque daí você fica pensando, putz, naquele indicador. Eu até tenho alguns indicadores, assim, que eu tô testando e tal, mas até hoje não achei nenhum que faça sentido, assim. Outra coisa, eu já te perguntei isso aí uma vez numa caixinha lá, mas só para enfatizar de novo, como tu fez um método que ele é objetivo, claro, tu botou umas pitadas ali de, né, não ser discricionário, mas tu tem tuas interpretações ali de tendência e reversão. Nunca procurou robotizar isso aí, entendendo que, ok, é uma alavancagem de patrimônio, para Uhum, poder rodar em paralelo assim e com outra, por exemplo, quero operar com tape reading. Eu estou uhum. operando e tem um outro robô, outra plataforma para diversificar, digamos assim, em estratégias. Eu vejo que o pessoal faz também assim, eu tenho um lá que é de reversão, quando pega lá 1, 2%, sempre vende, vai contra a tendência, sabe? Tem caras Sim. que tem 3, 4 robôs que trabalham em algumas estratégias assim específicas. Então, cara, eu já experimentei alguns robôs, assim, e eu nunca ganhei dinheiro com robô. Aí eu não sei, até hoje eu não sei ninguém que faz e que realmente. Porque daí parecia bacana se conseguisse botar essa, digamos assim, atualmente, né? A tua expertise, né? Se eu E soubesse. configurar. Mas tem que ter os caras. Então. Então. Se eu soubesse fazer, eu mesmo faria, mas até agora ninguém me ofereceu assim pra fazer e tal. Tu entende ser fácil assim pra ti, o teu operacional é tranquilo. Tu tava
no dia a dia, assim, conversando, fazendo tuas coisas e operando, assim, tu acha tranquilo, assim, bem? Nossa, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Top. Ó, Gilberto, gerenciamento está ótimo, mas você chegou a ensinar nessa live de que você entra na operação, operacional, ou será para quem comprar o curso? Cara, eu ensinei tudo, Gilberto. Pô, mostrei, né, como a gente faz a leitura de reversão, de tendência, aí mostrei a nova variação que eu tenho feito a leitura, né, do operacional no 2 minutos e eu pego os gatilhos nos 5 minutos. Mostrei tudo detalhadamente. Mas, se fizer sentido para você também, dentro do curso lá também tem detalhadamente tudo certinho. Mais alguma dúvida, galerinha? E aí, bora operar comigo amanhã? Quero ver quem vai estar junto na sala aí. Além do seu livro, recomenda algum outro como obrigatório? Cara, eu sendo bem certo, tem um livro do Trader Vencedor, do Mark Douglas, que para mim foi o que mais fez sentido, mas eu ainda não terminei ele. Eu tenho focado em leituras de espiritualidade e tal, e acabei que não consegui terminar ele ainda. Isso, Mark Douglas, Trader Vencedor. Bora lá, mais alguma dúvida? Então é isso. Estou aqui de mãos atadas. Já ofereci meu tempo aqui, tô tranquilo. Bom, galera, então vejo vocês lá dentro, né? Então, só felipecaon.com/gestor de lucros, tá? Pô, eu que agradeço aí por vocês participarem, né? Então, realmente fiz para dar uma filtrada aí, fiz nesse valorzinho aí para dar uma filtrada na galera que realmente queria aprender o meu método e queria conhecer, às vezes não consegue comprar o curso ou também quer realmente saber como funciona, né? Então acredito que deu para dar uma visão um pouco melhor aí. E é isso, galera. Sucesso para todos e espero ver vocês aí junto, operando junto na escola aí todo dia. Beleza? Aquele abraço aí para todo mundo.